Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos que estão presentes, aqueles que estão vindo pela primeira vez, que não conhecem ainda o nosso trabalho, e também os nossos irmãos que frequentemente já assistem às nossas conferências. Hoje o tema, ele traz uma reflexão e um retorno ao gnosticismo e cristianismo primitivo. O interessante desse tema é porque ele, fazendo uma analogia, quando nós estamos com sede, precisamos beber uma água, vamos dizer que nós temos um rio próximo da nossa casa, mas a gente não pode beber aquela água que está passando ali naquele momento, porque até esta água chegar até nós, ela passa por várias cidades, por várias indústrias que acabam contaminando essa água, colocando os seus rejeitos químicos, né? Ou as cidades colocando esgoto ali naquele rio, e você não pode beber aquela água. Então você vai em busca da fonte, onde você consegue uma água pura e cristalina. Então você segue esse trajeto e você vai buscar o início da onde aquela água ali nasce, brota ou jorra. Então é uma analogia muito útil para esse tipo de estudo que a gente vai fazer hoje. Porque, na verdade, a gente tem um conhecimento desta gnose atual, contemporânea, temos muito conhecimento também desse cristianismo, né, apostólico romano, que é o que é mais presente aqui na nossa, como religião, no nosso país, e também em vários outros, né, uma religião muito forte. Porém, muito se perdeu dessa fonte, desse cristianismo primitivo. E é isso que a gente vai buscar um pouquinho entender hoje. A gente vai falar sobre quase 400 anos de história e experiências e líderes. Obviamente, vamos ter que fazer uma síntese. Eu escolhi alguns marcos principais que são importantes e porque sempre permeiam os estudos gnósticos. Então, é necessário que a gente consiga revisitar esses momentos para que a gente possa, então, compreender melhor, entender e absorver melhor esses ensinamentos. Nós vamos, então, falar um pouco sobre a gnose, porque nós vamos falar sobre o tema gnosticismo. Antes de a gente falar de gnosticismo, a gente tem que entender o que é gnose. Gnose vem de uma raiz grega, gino, que significa conhecimento. Então, o que é gnose? Mestre Samael, um dos mestres gnósticos contemporâneos, fala: a gnose é um ensinamento cósmico que aspira a restituir dentro de cada um de nós a capacidade de viver consciente e inteligentemente. Então, que nível de conhecimento é esse? Não é aquele conhecimento adquirido através dos estudos, através dos livros, o conhecimento intelectual. É um conhecimento adquirido através da experiência, através da vivência. É um conhecimento que traz as verdades ou as virtudes ou as emanações da nossa essência divina. Este é o verdadeiro conhecimento, que é milenar. Ele não é atemporal, porque ele sempre esteve presente em todas as grandes civilizações, só relembrando da Atlântida em diante, fora outras civilizações anteriores à Atlântida. Então, ele permeia as principais civilizações, né? Tanto na Índia, tanto na Suméria, tanto no Egito, tanto na época do nosso
grande mestre Jesus, nos essênios e até os dias de hoje. Então, vem acompanhando todas essas grandes civilizações. E é este conhecimento ao qual nós buscamos cada vez mais nos conectarmos com ele. A gnose está ancorada em 4 pilares de sabedoria ou de conhecimento: ciência, filosofia, religião ou mística e arte. No pilar da arte, nós temos as grandes manifestações das pinturas, das músicas, das esculturas, as grandes obras que a humanidade nos legou pelos grandes mestres que manifestaram a sua essência divina durante a construção ou a manifestação daquele dom artístico. Então, isso é pura gnose no pilar da arte. As danças sacras também representam o pilar da arte na gnose. Dentro da ciência, sempre o estudo da ciência com a união da espiritualidade, nunca desconectado. Então, nunca uma ciência materialista. Obviamente, sempre uma ciência que esteja atrelado aos estudos filosóficos, aos estudos religiosos e aos estudos que levam à evolução espiritual da humanidade. Dentro da filosofia, busca nos responder as grandes questões: quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Em algum momento da nossa vida, nós temos esses questionamentos e precisamos dessas respostas. Dentro dos estudos gnósticos, nós conseguimos buscar essas respostas ou buscar as chaves para que você mesmo descubra essas respostas dentro de você. E no pilar da religião, ou da mística, como nós gostamos de falar, nós temos, então, a manifestação, né, dessa parte metafísica de todo esse conjunto de conhecimentos que saem da parte material, da parte densa, da parte da terceira dimensão. Nós temos condições dentro desse pilar de manifestar esses conhecimentos. E o trabalho gnóstico, ele também tem 3 fatores, ou 3 grandes chaves, que nós denominamos 3 fatores de revolução da consciência. Esses 3 fatores são morte, nascimento e o sacrifício. Morte em vida, renascimento em vida e o sacro ofício ou ofício sagrado. Ou é morte em vida, como eu consigo morrer em vida? Conseguir morrer em vida é fazer as verdadeiras transformações internas necessárias para que você deixe aquela velha personalidade e nasça um novo homem, uma nova estrutura. Essa morte, ela envolve o trabalho sobre os 7 grandes agregados psíquicos ou 7 pecados capitais. Trabalhar sobre o orgulho, sobre a avareza, sobre a inveja, sobre a ira, sobre a luxúria, sobre a gula, sobre a preguiça. Precisamos eliminar esses grandes vilões que aprisionam a nossa essência divina e não permitem, drenam a nossa energia diariamente, constantemente, por uma pura falta de consciência. O mestre Samael sempre falou que nós somos e estamos dormindo constantemente, porque precisamos despertar a nossa consciência. Precisamos tomar consciência que esses agregados, na maioria das vezes, é quem dominam a nossa vida cotidiana. Precisamos, então, identificar
qual agregado está atuando, está na linha de frente, porque todos nós temos todos eles em menor ou maior manifestação, mas todos eles precisamos aprender como dominar. E a gnose dá as chaves para esse trabalho interno. Então, precisamos morrer nesses agregados, dando, então, vazão às virtudes, deixando com que as virtudes se manifestem opostas exatamente a esses agregados. A virtude da humildade, da generosidade, da caridade, da mansidão, da castidade, da temperança e da diligência. Trabalhando, então, trocando essa energia, uma energia inferior, negativa, por uma energia de mais alta potência, mais positiva dentro de nós, nós vamos, então, estar reconstruindo esse novo homem ainda em vida. E, com certeza, caminhando na evolução espiritual. E o nosso sacro ofício, que é o trabalho pela humanidade, o terceiro fator, que aqui envolve qualquer trabalho que você possa estar fazendo, sempre sem nenhum interesse pessoal, sem querer nada em troca, nem mesmo um agradecimento. Não é necessário, porque se você deseja alguma coisa em troca, cuidado, porque pode ter alguma ação de um ego escondido, trabalhando sorrateiramente. O trabalho pela humanidade, ele tem que ser realmente um trabalho para o próximo, sem nada, nenhum interesse em troca. E aí, então, vamos dar início ao nosso tema de hoje, com a primeira pergunta: o que é o gnosticismo? Bem, se eu falei que a gnose, como um conhecimento verdadeiro, aquele conhecimento que sempre esteve presente nas grandes civilizações, que sempre norteou todo o desenvolvimento espiritual da humanidade, então o que seria o gnosticismo? Então, a gnose ou gnosticismo foi um movimento filosófico-religioso que originou-se na Ásia Menor e tem como base as filosofias que floresciam na Babilônia, Egito, Síria e Grécia. Então, o gnosticismo, na verdade, ele é reconhecido pelos estudos científicos históricos como um movimento filosófico que acontece ou que é reconhecido exatamente no período do cristianismo primitivo, que a gente vai ver daqui a pouco, que engloba o período de Jesus até do século I até o século III, que é considerado o cristianismo primitivo. Combinava alguns elementos da astrologia e mistérios das religiões gregas, mistérios conhecidos como mistérios de Eleusis, bem como os do hermetismo, vindos do Antigo Egito, e posteriormente com as doutrinas do cristianismo e do sufismo. Ou seja, o gnosticismo, então, ele era reconhecido como um movimento filosófico que herdou vários conhecimentos ditos, conhecimentos místicos, conhecimentos ocultos, conhecimentos que hoje em dia nós chamamos de esotéricos, vindos dessas grandes civilizações. Ou seja, então o gnosticismo, na verdade, como movimento filosófico, ele já existia anteriormente à época de Jesus. Porém, ele não é reconhecido, ele é reconhecido a partir do momento da vinda de Jesus. E vamos tentar entender um pouquinho mais o porquê disso. Aqui uma frase legada pelo nosso mestre: a história do Gnosis é a história da evolução do mundo e da regeneração espiritual da alma. Então, o que é o cristianismo primitivo? O cristianismo primitivo é uma etapa da história do cristianismo,
de aproximadamente 3 séculos, chega até uma parte do 4º século, que se inicia após a ressurreição de Jesus, em torno de 30, porque os historiadores falam sempre que pode ter acontecido entre 30 e 33, e termina em 325 depois de Cristo, com a celebração do primeiro concílio de Nicéia. Então, este é um grande marco para o destino do cristianismo. A partir do primeiro concílio de Nicéia, deixa então de ser um cristianismo primitivo e passa a ser o cristianismo apostólico romano. O concílio de Nicéia, em 325, relembrando, foi convocado por Constantino I, imperador romano, com um objetivo de implantar uma filosofia, uma linha religiosa em todo o Império Romano. Então, esse primeiro concílio, ele foi o marco em que neste concílio foram escolhidos os 4 evangélicos considerados evangélicos canônicos, ou principais evangelhos que compõem o Novo Testamento, mais alguns textos auxiliares, mas principalmente os 4 evangelhos, e que a partir daí, então, todos os dogmas foram determinados e seguidos. A partir daí houveram dissidências, o catolicismo, o cristianismo, ele foi havendo dissidências, então, mais ou menos no século VI, uma primeira grande dissidência foi da do cristianismo ortodoxo, e depois, no século XI, o protestante. Então, mas isso a parte não nos interessa nesse momento, a gente vai parar aqui exatamente nesse período, que é um período principal que nos interessa, pela riqueza de material que envolve o cristianismo primitivo e gnóstico. Interessante que esse termo chamado primitivo não quer dizer que não era desenvolvido, né? Muitas vezes a gente cita um nome primitivo como alguma coisa que ainda é precário ou não é desenvolvido. Aqui o termo cristianismo primitivo quer dizer cristianismo original ou cristianismo, o início de tudo. Por isso ele é denominado primitivo. Vamos entender um pouquinho a influência das filosofias neste período. Vou botar um momento só. Se nós olharmos aqui, antes do século, que nós temos o século I, primeiro o marco do século I, do ano I, não século, não, desculpe, aqui é I mesmo, século I. Mas é um dos marcos principais em que a gente tem anteriormente a isso uma influência muito grande dos filósofos gregos, principalmente Platão, Sócrates e Aristóteles, que, pelos estudos gnósticos que nós fazemos, nós temos esta filosofia também com uma influência muito grande dentro dos estudos gnósticos. Anteriores a ele, nós teríamos Tales de Mileto, que é considerado um pré-socrático, e Pitágoras também. Entre os dois, o pré-socráticos e os socráticos, a gente teria os sofistas, que já fariam parte de uma filosofia mais egóica, e por isso eles não teriam influência nenhuma e não teriam um alinhamento com a filosofia gnóstica. E aí a gente vê que a filosofia de Platão, Sócrates e Aristóteles, eles influenciam uma boa parte do período do cristianismo primitivo, inclusive influenciando Santo Agostinho,
E aí, depois do século VI depois de Cristo, já, a gente passa, então, a ter uma filosofia cristã mais impactada pelos estudos, pelos trabalhos, né, de Santo Anselmo e logo depois de São Tomás de Aquino. Vários desses estudos aqui a gente eventualmente já teve contato e já fizemos estudos específicos sobre ele. Mas a importância aqui é a gente entender que durante esse período do cristianismo primitivo a gente tem a influência, então, dos filósofos gregos que já estavam alinhados com os conhecimentos gnósticos. Vários conhecimentos que a gnose estuda com profundidade. Então, aqui, rapidamente, só reforçando o que foi falado, a gente teria o período clássico aqui que começa em século V a.C., com Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois tivemos os estoicos, que também têm uma influência grande oriunda do período helenístico, influenciando, então, o início do período após a vinda de Cristo. E a filosofia medieval ou cristã, começando fortemente com os ensinamentos do nosso grande mestre Jesus, depois com Tertuliano e Santo Agostinho, que eram influenciados ainda por Platão, e a partir então de Santo Anselmo e o período chamado Escolástica e São Tomás de Aquino, que tiveram uma influência de Aristóteles. Aqui, então, a gente tem uma noção, isso aqui é importante, para a gente entender a extensão do Império Romano na época de Jesus. Exatamente aqui é um desenho do mapa da época do Império Romano, quando nasceu Jesus. Então, nós temos aqui, começando por uma parte da Europa, né, que seria a Espanha, que englobaria aqui hoje Portugal, Espanha, Itália, e mais ou França, né, como Gália, pegando a Macedônia, chegando aqui a toda a área da civilização grega, a parte superior da África, né, noroeste da África, norte da África, pegando a civilização egípcia, a parte da chamada Ásia Menor, ou já uma parte do Oriente Médio, que hoje é a região da Turquia, pegando ainda a Palestina e a Síria. Tudo isso aqui era o Império Romano. Então, se nós olharmos o tamanho do Império Romano, ele já tinha englobado várias civilizações de ouro passadas. E a civilização, o Império Romano, ele tinha uma característica muito peculiar. Eles queriam simplesmente poder e dinheiro. Eles já estavam, né, no seu período decadente, então eles guerreavam, eles conquistavam, mas eles não interferiam na cultura do local. Com isso, você tinha a presença dos romanos nestas regiões conquistadas, mas você não tinha a necessidade ou a implantação da cultura romana. Então, você tinha, por exemplo, na Palestina, mais especificamente para falar aqui da época aí de Jesus, nós tínhamos, então, lá o Império Romano presente, mas simplesmente
com o seu exército, cuidando da segurança para que não perdesse a sua área e cobrando os impostos para mandar para o Império Central, para Roma, né? Então, não havia um interesse de consolidar e de substituir as culturas. Com isso, você continuava com todos os ensinamentos e toda aquela cultura herdada em plena atividade, tanto no Egito, quanto na Antioquia, ali na Síria, quanto na Ásia Menor, né, quanto na Grécia. Você continuava com tudo isso, e principalmente na região da Palestina. Quando a gente olha esse mapa, a gente imagina assim que qual seria uma população que a gente teria dominada pelo Império Romano nessa época. Nós teríamos um pouco mais do tamanho do estado de São Paulo. Nessa época, o censo acusava 50 milhões de pessoas dominadas dentro do Império Romano. A maior cidade, Roma, que era a capital do Império, com 1 milhão de habitantes. Estamos falando aqui em metade da população de Goiânia. Depois, a segunda cidade, que era Alexandria, no Egito, com 700 mil habitantes. E a terceira, Antioquia, na Síria, com 500 mil habitantes. Eram as 3 cidades mais povoadas do Império Romano nessa época. Vamos seguindo, então. E aí, então, nós temos o grande marco da humanidade que segue até os dias de hoje. Estamos dentro dos estudos, né? No final da era, estamos numa época de transição entre a era de peixes, né, e a era de aquário. Essa era de peixes, então, foi a era que predominou todos os conhecimentos trazidos por esse grande mestre. Não vamos aqui entrar nesse momento do desvio desses conhecimentos, ou quanto ele foi deturpado ou mal utilizado, porque esse mestre veio num momento de decadência, em que a humanidade, principalmente o Império Romano, que dominava a maior parte da civilização, 1/3 do planeta era o Império Romano, nesta época, já que todo o planeta tinha em torno de 170 milhões de habitantes. Então, você tinha a civilização hindu, na área da Índia, muito forte, e a civilização mais oriental, da China, que também é milenar, com uma grande parte. O resto eram pequenos núcleos de povoamento na África, nas Américas, mas muito, muito pouco. Então, 1/3 da população mundial estava no Império Romano. Obviamente, ali era o centro de todas as guerras, de todos os combates, né? E principalmente da decadência a qual a gente ouve falar. Não havia, naquele momento, nenhuma religião ou nenhuma linha filosófica atuando com mais força dentro do planeta. Principalmente porque dentro do Império Romano, a decadência de Roma utilizava um sistema filosófico religioso grego-romano, politeísta, e que nesta época todos os deuses era o período dos teatros satíricos, né? Em que faziam chacotas e comédias com todas as divindades do panteão, tanto grego quanto romano. Né? Por exemplo, né, o deus Baco embriagado,
no meio das orgias, tudo isso eram sátiras que eram encenadas pelos romanos, né, denegrindo as divindades que tinham todo o seu simbolismo sagrado quando tiveram a sua época áurea. Mestre Jesus, então, chega vindo com... Não vamos falar muito, porque a história de Jesus é bem conhecida, mas o mais importante dentro desse trabalho é que a mensagem de Jesus ela é totalmente gnóstica. Porque o Mestre Jesus ele vem com um trabalho externo para o povo, alinhando um discurso através das suas parábolas que desse um entendimento ao povo, que era um povo simples. Nessa época, 80% dos cidadãos da Palestina eram cidadãos agricultores que viviam da sua subsistência. E eles, então, tinham ele necessitava falar para aquela parte da população. Porém, Jesus era poliglota, o que denota que Jesus nunca veio de uma família pobre. Vários pontos que também não vale a pena a gente entrar aqui, senão a gente vai estender muito, né? Mas só um exemplo de que o que dominava no Império Romano era o aramaico, o grego e mais uma. Daqui a pouco eu trago. Consigo lembrar. Aramaico, grego e mais uma outra. O hebraico. Hebraico, aramaico e grego. Também um pouco do latim original lá do Império da própria Itália, da própria Roma, da área mais latina, né, considerada a latina mais ocidental. Jesus falava tanto aramaico quanto conhecia hebreu, porque ele estudava as escrituras, ele discutia com os sumos sacerdotes, e ele também conhecia grego. Só para ele conseguir isso, ele não poderia ser, ele não era um cidadão comum, um cidadão pobre, porque os cidadãos pobres falavam, era o aramaico, que era a língua nativa da época dele. Só isso já denota. E grego era o que é o inglês para a gente hoje. Né? Para você conversar com as outras regiões do Império Romano, você tinha que utilizar o grego, que era a língua, vamos dizer assim, internacional. Então, isso já denota. E outros pontos também de vários evangelhos que denotam que Jesus tinha, assim, um nível. Jesus não estava na classe mais alta da sociedade, que era 2% da população, mas ele estaria ali numa classe média alta, que abarcava em torno de 18% de todos os habitantes da Palestina. Então, Jesus veio e se desenvolveu, né, desde cedo, como a gente já conhece, toda a parte da história, com um conhecimento muito profundo, como grande mestre, veio para trazer uma nova mensagem para pacificar os povos. Mas veio também com todo um conhecimento místico, um conhecimento oculto, um conhecimento que era revelado apenas para aqueles discípulos, aqueles buscadores que estavam próximos dele e o acompanhando na sua missão. Sabemos que uma parte da vida de Jesus não é reconhecida dentro da história tradicional. Na idade próxima a 13 anos, até os seus 30 anos. Então, nesse período,
Jesus sai totalmente, não tem registro de nada dele. Mas as grandes escolas de mistério, as grandes escolas iniciáticas e ocultistas sabem que Jesus visitou grandes centros no Egito, na Índia, na Pérsia, Mesopotâmia. Ele andou por vários locais sagrados na Grécia e se desenvolveu em cada uma dessas grandes escolas secretas para quando ele voltasse, ele assumisse, então, em 2, 3, 4 anos, toda a sua obra, que aí sim é conhecida como a história hoje traz. O judaísmo no tempo de Jesus era dividido em 4 grupos, ou podemos dizer 4 seitas dentro do judaísmo. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus eram o grupo que era responsável pelos mandamentos e foram os criadores da instituição da sinagoga. Então, eles cuidavam dos livros sagrados, da Torá, né? e eram responsáveis por isso. Os saduceus eram o alto escalão social, sacerdotal e econômico da sociedade hebraica. Os essênios era um grupo dissidente, era um movimento judaico antigo que começou no século II a.C. e foram dizimados em 68, com a destruição, a última destruição, né, do Templo de Salomão, em Jerusalém, feito pelo general Tito, general romano, em 70. Então, houve a perseguição e os essênios foram dizimados, com a destruição dos seus assentamentos em Corra. Não só em Corra, né, eles tinham outros assentamentos. A gente está trazendo isso aqui apenas porque nos interessa muito esse grupo, que várias vezes, dentro dos estudos gnósticos, a gente tem feito referência a eles, né? Porque é um grupo muito especial, é um grupo que não estava envolvido dentro de Jerusalém, eles se recolhiam no deserto, nos seus assentamentos, e tinham um modo de vida muito especial. E Jesus Cristo era um essênio, estava ligado a esse grupo. E um último grupo, que é o dos zelotes, que eram os patriotas, os que estavam ligados aos movimentos políticos, procurando sempre se rebelar contra o Império Romano. Mas o que nos interessa muito aqui é os essênios, para que a gente contextualize a grande contribuição que nós tivemos numa descoberta, que foi exatamente dos manuscritos do Mar Morto. Então, dando um pulo agora, nós vamos entender um pouquinho, e com isso a gente situa o tempo e os acontecimentos. Aqui nós temos uma visão de hoje como é, né, o Estado de Israel. Aqui a gente tem a divisa com a Jordânia, lado à direita do Rio Jordão, e ao lado esquerdo a gente tem, então, Israel e as suas comunidades. Jerusalém está aqui, com a Cisjordânia, faixa de Gaza, toda a Palestina, Tel Aviv. Temos aqui, então, nós vamos olhar 2 lagos aqui, né, ou 2 chamado Mar Morto aqui no meio, e o Mar da Galileia, ou Lago de Tibériade, aqui em cima, ok? Isso aqui é hoje, né? Vamos ver agora como era na época de Cristo. Então, na época de Cristo, a gente tinha aqui a divisão das regiões, Galileia, Samaria, Judéia, isso tudo a gente tem, né? A gente vê sempre as referências, não só dos grandes distritos, como também das cidades.
né? Então, aqui a gente tem Jerusalém, ou a cidade do Templo de Salomão, que era a capital na época. Temos Belém, local de nascimento de Jesus, onde a família foi recenseada. Nazaré, povoado onde ele cresceu e residiu até a sua vida pública. Cafarnaum, o primeiro centro de ensinamentos de Jesus. Como eu falei aqui, Mar da Galileia, e aqui o Mar Morto. E aí a gente vai ter aqui em cima, agora é porque vai sumir esse mapa, mas exatamente aqui onde está o laser point, nós temos o quê? Temos, então, Qumran, né? Que fica exatamente aqui bem próximo, na beira do Mar Morto, mas apenas a 30 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Então, aqui a gente tem ampliação de Qumran, onde foram descobertos, então, os manuscritos do Mar Morto. Por que a importância desses manuscritos para os gnósticos? Vamos tentar, porque é bem importante, mais à frente a gente vai ver outro conjunto de manuscritos descobertos recentemente. Porque Qumran, ele traz um conjunto de documentos que descrevem não só, por exemplo, livros do Antigo Testamento, como o livro de Isaías, mas trazem escritos, registros da época dos essênios, de como eles viviam, né? Como era a vida deles. E sabendo que os essênios eram um grupo gnóstico, pelos seus estudos, seu procedimento de vida, por toda a linhagem, eles têm um valor muito importante para os estudos gnósticos. Então, na verdade, eles trazem documentos sobre a vida dos essênios. Foram descobertos, essa aqui é uma das cavernas, a caverna número 4, uma das principais, onde foram descobertos os principais documentos. Tinham outras cavernas nessa região, também foram achados outros documentos. Estavam escondidos em 11 cavernas, 813 pergaminhos que datam de 225 anos antes de Cristo até o ano 68 depois de Cristo. Ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto e foram escritos em 3 idiomas diferentes: hebreu, aramaico e grego. Então, havia também uma casta sacerdotal dentro da casta essênia, porque também tinham este domínio da língua e da escrita em outras escritas. Bem, então os primeiros cristãos eram gnósticos. O gnosticismo clássico floresceu entre os séculos I a III, como a gente já conversou, desenvolvendo-se a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tudo gira em torno de Jesus de Nazaré, em quem vários dos grupos gnósticos da época viram personificados seus ideais mais sublimes. O verdadeiro gnóstico, aquele que conhece a revelação interior ou oculta desvelada e que também compreende a revelação exterior ou pública velada, aquele que detinha a posse da gnose, o que significa habilidade para receber e compreender a revelação divina em si mesmo. Bem, se nós então voltarmos um pouco, o que nós tínhamos? Na vinda de Jesus, Jesus não deixou escrito que ele iria fundar nenhuma religião. Tem um trecho do nosso evangelho, né, em que ele fala para Pedro, né? Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Só que igreja, ele vem da tradução, né, grega, eclésia,
eclésia é um agrupamento ou uma assembleia de pessoas. Então, o sentido de igreja ali é bem diferente dessa instituição igreja que nós reconhecemos hoje. Na verdade, quando ele queria dizer isso, ele estava querendo dizer que ele iria edificar, os conhecimentos dele seriam conhecimentos sólidos que permaneceriam para a humanidade, né? E que deveriam ser levados para outros grupos de pessoas. Esse era o sentido de igreja, nunca em fundar nenhuma religião. Jesus nunca falou nada disso. Porém, ao término da obra dele, os apóstolos, os seus discípulos, saem em missão para divulgar os ensinamentos. Então, quem era o público? Quem era o público do cristianismo primitivo? Eram, primeiro, os chamados gentios pelos hebreus. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não estavam ligados às religiões abrâmicas. Então, todos que eram romanos seguiam os gregos, podiam seguir os egípcios, podiam seguir os sírios, podiam seguir os persas. Todos aqueles que não eram das religiões abrâmicas eram chamados gentios. Então, esses gentios, boa parte deles, exatamente pela identificação com os ensinamentos gnósticos, que também estavam influenciados pelas filosofias gregas, e os estudos, né, e pelos ensinamentos também dos evangelhos egípcios, você teve esse público. E mais os judeus, ditos judeus cristãos, que foram aqueles, então, que se identificaram e reconheceram Jesus como Messias. Mas uma grande parte dos hebreus não reconheceram Jesus como Messias e continuaram no judaísmo ortodoxo. Então, você tinha os judeus cristãos e tinham, então, os gentios, que abarcavam uma grande parte, e principalmente muitos gnósticos, divididos em várias origens, estavam ali permeando esse início do cristianismo primitivo. Como eu falei, então, esse aqui é um mapa da expansão, que consta as primeiras saídas, porque assim que Jesus terminou a sua obra, né, vamos dizer assim, dentro da história tradicional, a sua crucificação e a sua ressurreição, os apóstolos deram início ao seu trabalho de divulgação da obra de Jesus. Vários, então, saíram de Jerusalém, que era o ponto central ali de encontro deles, parte deles ficaram na Palestina, mas outros seguiram. Então, nós temos até o ano 60, então 30, 40 anos depois, a gente já tinha os ensinamentos do cristianismo primitivo chegando até Roma, ok? Mostrando, então, a expansão dentro do Império Romano. Isso foi a facilidade de fazer chegar, né? Porque tudo fazia parte ainda dentro do mesmo império. Eles não saíram para fora do Império Romano. E aí a gente tem um primeiro grande expoente, que também é citado em muitos estudos, que foi um grande gnóstico, que foi Paulo ou Saulo de Tarso. Paulo ou Saulo é a mesma coisa, né? Paulo em romano, Saulo em grego. Então, é o mesmo nome, apenas
traduzido. Era hábito na época, né, se referenciar o nome da pessoa ao local de onde ele tinha nascido. Então, Paulo de Tarso. Tarso era uma região né, um local, um distrito da Ásia Central, da Ásia Menor, desculpe. Então, ali da região da Turquia. Mas ele era considerado também, ele era judeu e ele era considerado, ele tinha cidadania romana, devido à sua família, que tinha obtido essa cidadania. Então ele era considerado tanto judeu quanto romano. Paulo de Tarso, ele foi um dos maiores expoentes do cristianismo primitivo, porém Paulo de Tarso nem conheceu Jesus Cristo, porque ele não era um dos apóstolos, né? Paulo de Tarso, ele perseguia os primeiros cristãos. Veja como é o trabalho, né? Como a divindade atua dos planos superiores para que a obra se complete da forma como tem que ser. Então, Paulo de Tarso, ele perseguia os primeiros cristãos, tanto os judeus que seguiam o cristianismo, quanto os gentios. Então, todos os cristãos eram perseguidos. Por quê? Porque o judaísmo não queria que a seita, nessa época era chamada seita, né? A seita do cristianismo, se desenvolvesse e ameaçasse isso foi um dos motivos principais de terem acabado com a obra do grande mestre Jesus, né? Medo de perder o poderio e o domínio sobre o povo. Porém, Paulo, numa perseguição, ele saiu, ele fazia parte, ele conseguia a autorização do Sinédrio e do governo romano para sair em perseguição aos judeus. E numa ida até Damasco, que fica ali um pouco para cima, na Síria, né, acima da Palestina, ele então, são 200 quilômetros aproximadamente, ele teve então, chegando pouco perto da cidade de Damasco, ele então tem uma luz muito forte que aparece como se fosse um sol, né, brilhando para ele. E ele ouve então a voz, uma voz que pergunta a ele por que ele estava perseguindo. Por que você está me perseguindo? Paulo pergunta então quem é que está falando e ele fala, por que você está me perseguindo? Perseguindo a Jesus. E ele então pede, a voz diz para que ele se dirija para a cidade de Damasco. A luz foi tão intensa que ele ficou cego no momento dessa ocorrência, né, dessa manifestação. Ele se dirigiu para a cidade de Damasco. Paralelamente a isso, um dos líderes do cristianismo em Damasco, que era Ananias, recebe uma mesma mensagem para que procurasse Paulo e fizesse um trabalho com ele. Ananias, então, procura Paulo, onde ele estava hospedado, depois de 3 dias, e coloca as mãos em cima dos olhos de Paulo, e nesse momento caem escamas do olho dele, e ele volta a enxergar. Esse é o grande momento de conversão de Paulo. A partir desse momento, Paulo vira o maior ícone e defensor e o maior peregrino, tendo feito em torno de 3 ou 4 viagens por todo o Império Romano, sempre acompanhado de outros líderes ou outros apóstolos, para disseminar os ensinamentos cristãos.
Ele escreveu 13 cartas com conhecimentos muito profundos, que são até hoje reconhecidos e de muita importância dentro do cristianismo. Ele é colocado ao lado de Pedro como um dos ícones para o cristianismo. E a morte dele, ele era algoz, né, e depois virou vítima. Então, não teve jeito. Os cristãos, durante esses 300 anos, continuaram, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a perseguição aos cristãos, e ele foi degolado por Nero em Roma, perto ali do ano entre 60 e 70, que foi o período que o governador Nero, imperador Nero, estava à frente do Império Romano. Então, aí já entrando na perseguição aos cristãos, os cristãos sofriam perseguição de vários governos, né, de várias linhas. Então, também não tinham vida fácil. Eles tinham perseguição judaica, né, ou seja, os judeus ortodoxos que não reconheciam o Messias, né, Jesus como Messias, como aquele que foi profetizado como sendo o Messias, não perseguiam os cristãos procurando aniquilá-los. Perseguição sob o governo de Nero, essa foi terrível, porque Nero colocou fogo em Roma e, para se safar perante o público, ele colocou culpa nos cristãos e fez uma verdadeira lenha e colocou e matou vários cristãos nessa época, levando eles para o Coliseu e entregando aos leões. Fora crucificando, fora iluminando, eles colocavam os cristãos e faziam tochas vivas à noite para servir de iluminação. Então, um período muito negro, né, que o cristianismo primitivo sofreu também para levar o ensinamento do nosso grande mestre para a humanidade. E aí outras perseguições sob o governo de Diocleciano, que já foi um pouco mais à frente, terminou uma perseguição pesada aos cristãos exatamente em 313, com a chegada do imperador Constantino. Terminou por quê? Porque Constantino se aproveitou de todo desse movimento, que ele tinha interesse político, de toda a estrutura que já estava construída e o crescimento do cristianismo dentro do Império Romano, para estabelecer uma religião cristã, apostólica romana, em que, a partir daí, ele dava as ordens e doutrinou e criou os dogmas, né, e os cânones, e daí em diante a gente já tem conhecimento até o dia de hoje como seguiu. E aí houve, então, um alívio, porque os cristãos passaram a estar cobertos dentro de todo o Império Romano. Já os gnósticos tiveram a sua perseguição também, né? Os gnósticos tinham uma perseguição também pelos judeus, não é diferente, pelos judeus ortodoxos, e tinha também uma perseguição pelos cristãos, pelos judeus cristãos, que já tinham, dentro desses 3 séculos, feito a sua estrutura hierárquica, já tinham, né, desde Pedro foi o primeiro papa, então você já tinha os papas, você já tinha os bispos, você já tinha toda uma estrutura de organização, tinha igrejas nos principais centros do Império Romano e os seus líderes. Então, os gnósticos também eram perseguidos, né? Um principal, trazendo aqui alguns dos principais perseguidores dos gnósticos, foi o bispo Irineu de Lyon, que atuou, né, nasceu e morreu ali no período do século II, 130 a 202,
Hipólito de Roma, 170 a 236, e o bispo Epifânio de Salamina, já de 310 a 403 depois de Cristo. Dá para entender que os gnósticos, com o Concílio de Nicéia, com o estabelecimento da religião cristã apostólica romana, feita por Constantino I, basicamente os gnósticos foram dizimados. Os que não foram dizimados passaram a se ocultarem completamente para poder ainda transmitir o conhecimento que foi seguindo para os séculos à frente. Né? Esse trabalho do bispo Irineu de Lyon, Hipólito de Roma e Epifânio de Solamina era bem interessante. Né? Nós sabemos que muitos gnósticos estavam dentro da estrutura do cristianismo, né? Dentro do cristianismo primitivo. Então, muito por acaso, o bispo Epifânio de Salamina, os documentos que ele escrevia, porque aqui ele escrevia sobre as heresias, né? Sobre os hereges. Os hereges são aqueles que não seguem, né, os cânones estabelecidos, não seguiam os dogmas, porque o grande detalhe nessa época é que cada apóstolo levou o seu conjunto de evangelhos que haviam disponíveis e também continuavam fazendo os registros dos seus ensinamentos em cada local que ia. Então não havia, só a partir do século de 325 do concílio é que você tinha os 4 evangelhos e a partir daquele momento só havia o reconhecimento. Tudo que existia fora isso eram considerados apócrifos, né? Não tinham a validação, né, desse cânone estabelecido no Concílio de Nicéia. Então, anteriormente a isso não. Anteriormente, se um discípulo, se um apóstolo ia, por exemplo, para o Egito, ele poderia agregar documentos gnósticos que ele tivesse afinidade e poderia passar os ensinamentos dele. Então, até 325, a coisa ainda fluía com os ensinamentos gnósticos ainda bem vivos dentro do Império Romano, mais fortes em algumas áreas e menos presentes em outras áreas. Então, esses trabalhos desses bispos que eram, vamos dizer assim, caçavam, né, os hereges, eram mais para documentar como eram essas diversas seitas gnósticas. E aí o que aconteceu? Isso virou documentos valiosíssimos, porque a gente conhece hoje muito dos ensinamentos gnósticos, de como o mito da criação do mundo, o que eles queriam, os cristãos também não queriam, né? Os judeus cristãos não queriam perder também, não queriam perder todo o trabalho que estava sendo construído. E como alguns conceitos da filosofia gnóstica entravam em conflito, ou às vezes inclusive eram mais aceitos pela população, eles não queriam que as seitas gnósticas crescessem, porque faziam concorrência com eles, né? Então, o mito da criação do mundo, né, que eles utilizavam a Gênesis, o mito da criação do mundo gnóstico era um mito muito forte e presente, principalmente porque já vinha de outras grandes civilizações. Tá? Então, como está dito aqui embaixo, os gnósticos ameaçavam a estabilidade da igreja quando afirmavam, principalmente, que a pessoa não necessitava de intermediários para chegar a Deus, pois ele está dentro de nós. Ou seja, se você tem a essência divina dentro de você, você não precisa de nada, né? Você busca dentro de você essa essência, você busca essa gnose, você busca esse conhecimento, você busca essa sabedoria, a Sofia, dentro de você. Você busca essa energia do Cristo dentro de você. Ou seja, só que isso arrebentava com toda a estrutura montada que já começava a se desenhar nessa época na igreja cristã primitiva.
né? Ok? E aí, então, a gente tem um grande evento, né, que é importantíssimo para os gnósticos, que é a biblioteca de Nag Hammadi, ou Nag Hammadi. Então, aqui a gente situa onde foram descobertos essa biblioteca de Nag Hammadi, exatamente aonde? No Egito, ok? Nessa região que está aí bem explícita. E o que é a biblioteca de Nag Hammadi? É uma coleção de textos gnósticos do cristianismo primitivo, descoberta na região do Alto Egito, perto da cidade de Nag Hammadi, em 1945. Ou seja, foi descoberto um conteúdo valiosíssimo de documentos exatamente desse período do século I ao século IV, que faz parte do cristianismo primitivo, com vários ensinamentos, vários conteúdos de teor gnóstico. Não 100% gnósticos, a gente vai ver, mas valiosíssimos para o estudo da gnose. Os códices, né? Códices são livros, né? Então, os códices, eles podem ter pertencido ao monastério de São Pacômio, localizado nas redondezas. Não vamos entrar, a gente já está num horário um pouco avançado, ainda tem alguns assuntos ainda para trazer, mas aqui seria muito interessante a gente contextualizar um período que gira em torno de 270, 250, 300 depois de Cristo, que é o período que fala sobre os padres do deserto. Então vamos deixar só essa entrada aí, que São Pacômio é um dos padres do deserto. Santo Antão foi o principal líder desse movimento, um movimento que se recolheu também no Egito para os desertos, para criar os monastérios e poder se dedicar à espiritualidade, e vários ensinamentos dos padres do deserto são valiosíssimos e também muito úteis para os ensinamentos gnósticos. Então, se associa que esses códigos estavam no monastério de São Pacômio, que é bem próximo de onde foram encontrados. Eram 13 códices, ou seja, 13 livros principais, mas que continham aproximadamente 52 documentos, tratados majoritariamente gnósticos, além de incluírem também 3 trabalhos pertencentes ao corpus hemético, que tem a ver com os ensinamentos de Hermes Trismegisto. Então, Hermes Trismegisto, grande mestre do Egito antigo, que viveu ali em torno, não se sabe certinho, mas se calcula entre 1500 a 2500 a.C., e que também é importantíssimo em nossos estudos. E a tradução e alteração parcial de A República de Platão. Veja só, República de Platão, que era um conhecimento de um filósofo grego de 300, 400 anos antes de Cristo, encontrado ali porque a República de Platão também contém ensinamentos gnósticos. Não só a República de Platão, como Timeu também. Além disso, encontraram Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Filipe, Evangelho da Verdade, importantíssimo porque remete aos valentinianos, que a gente vai falar daqui a pouco, e a versão completa do Evangelho de Tomé encontra-se nesta biblioteca. Por que versão completa? Porque já haviam descoberto as pedaços, trechos do Evangelho de Tomé em grego, mas não tinham ainda o Evangelho completo. O Evangelho completo só foi encontrado nesta biblioteca. Importante citar que esses eram cópias escritas em copta, tá? Cópias em copta, de originais em grego, de que em algum momento, que a gente não sabe, chegaram
até a mão desses escribas. Então, eram cópias dos evangelhos, como eu falei, em cópita, porque os originais estavam em grego, com certeza, escritos. Evangelho de Tomé, em grego, se associa que tenha sido em 50 depois de Cristo. E essa cópia em cópita já é uma cópia estimada ali no século II ou III. Então, os documentos são do período, mas são cópias em cópita dos originais em grego. Ok? Nós temos, né, com muita alegria, nós temos um membro no nosso colégio, né, que estuda profundamente o Nag Hammadi. Provavelmente deve ter sido um desses escribas, porque ele tem uma facilidade muito grande. Esses ensinamentos são muito complexos, né? Então, é importante. Então, seguindo, vamos para algumas fotos rápidas, só para que a gente veja aqui. Os códices estão aqui, os 13 códices. Aqui, o James Robson, ele foi o pesquisador-chefe contratado pelo Unesco, pelo Museu Egípcio, para liderar os trabalhos de estudo sobre todos esses códices, e ele que escreveu o livro que nós temos a cópia em português, né? A Biblioteca de Nag Hammadi, que nós estudamos constantemente. Então, aqui é uma foto dele. Aqui, onde foi encontrado. E aqui, uma escavação já em 1975, ainda em procura de mais documentos. São Judas Tomé. Judas Tomé, o Dídimo ou São Tomé. Outro importante mestre que nós encontramos, então, né, esse coisa. O evangelho dele não é considerado um dos principais evangelhos, ou seja, foi colocado de lado, mas um evangelho importantíssimo para os estudos gnósticos. São Tomé, ele tem-se referência que ele tenha chegado até as Américas, né? Isso aí também é um outro assunto para outra aula, mas o principal é que ele fez um trabalho muito forte para o Oriente, chegando até a Índia. Tem uma referência a... Ele foi... A maioria, a maioria dos apóstolos foram mártires, né? Tirando São João, todos os outros foram mártires na sua obra. E São Tomé, ele foi morto por uma lança de uma rebelião hindu, que era contra a propagação dos ensinamentos crísticos na Índia. E ele foi morto onde era mais ou menos a região de Madras, hoje tem outro nome, se eu não me engano é Chenia, alguma coisa assim, na Índia. E ele, onde tem a igreja de São Tomé, a basílica, né, onde estão os restos mortais, inclusive tem a lança, e inclusive o sangue coagulado dele, tudo que é reconhecido pela igreja. Na frente da igreja tem um poste que foi colocado na época pelo próprio São Tomé. Esse poste está lá até hoje. E ele falava, naquela época, quando ele botou o poste, que as águas nunca passariam dali, nunca atingiriam a igreja, porque essa região é uma região litorânea, próximo ao mar, e em 2004, no grande tsunami que varreu, né, aquela área, a gente teve, né, mais de 300 mil mortes, essa região da Índia foi inundada, porém, a água só chegou até o poste. A igreja, a basílica dele, com os restos mortais, não sofreu nada. Isso é uma ocorrência muito especial. Aqui alguns dos seus ensinamentos profundamente gnósticos, né?
Quem quer que descubra a interpretação dessas sentenças não provará a morte. Como a gente está um pouquinho com horário avançado, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai ler um pouco mais rápido, tá? Que aquele que procura, não deixe de procurar até que encontre. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando estiver perturbado, maravilhar-se-á e reinará sobre o todo. Busque aquilo que está dentro de você, porque a essência divina está aí. Se seus líderes lhe disserem, veja, o reino está no céu, então os pássaros do céu os precederão. Se lhe disserem, está no mar, então os peixes os precederão. Mas o reino está dentro de vocês e fora de vocês. Altamente simbólico. Quem tem olhos para ver, vai ver. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e compreenderão que são filhos do Pai vivo. Se vocês manifestarem o que está dentro de vocês, isso os salvará. Se não manifestarem, isso os matará. Também altamente gnóstico. Você vê o cisco que está no olho de seu irmão, mas não vê a trave que está em seu próprio olho. Quando tirar a trave do seu próprio olho, então você verá de modo suficientemente claro para tirar o cisco do olho de seu irmão. Olhe primeiro e mais para os seus defeitos antes de acusar o defeito dos outros. Primeiro, trate de resolver os seus defeitos, deixar aflorar as suas virtudes, aí sim você poderá ajudar a tirar o defeito dos seus irmãos. Não devem mentir e não devem fazer o que odeiam, porque todas as coisas são desvendadas diante do céu. Conheça o que está diante de sua face. O que está oculto para você ser-lhe-á revelado. Pois nada há oculto que não seja revelado, e nada há encoberto que permaneça velado. Se a gente olhar, muitas dessas frases foram ditas de forma um pouco com outras palavras, mas também dentro dos ensinamentos de Jesus. Grandes mestres gnósticos dessa época. Basílides, filósofo cristão, atuou na Alexandria. Alexandria, capital do Egito na antiguidade, porque era um centro entre o Oriente e o Ocidente, quase todos os movimentos paravam na Alexandria. Então era um berço da cultura. A gente sabe da Biblioteca de Alexandria, que infelizmente foi queimada junto com todas as suas obras valiosíssimas ainda no primeiro século. Mas Alexandria era um berço gnóstico fortíssimo. Então, Basílides, filósofo cristão, atuou na Alexandria em torno de 130 depois de Cristo. Fundou a escola basilidiana, de base gnóstica clássica, sendo que poucos fragmentos de seus livros foram descobertos, apenas 6 fragmentos, que não estão naquela descoberta de Nag Hammadi, mas sim de outras descobertas. Apenas existem 6 coisas, não mais nada sobre a escola basilidiana. Valentim foi já um movimento muito grande, muito forte, principalmente porque Valentim foi um filósofo religioso que estava altamente comprometido com o cristianismo primitivo, com os judeus cristãos, porém, numa disputa para um bispado, ele perdeu. E ele, então, fez uma dissidência e criou um colégio gnóstico, né, chamado Colégio de Iniciados dos Valentinianos. Ele foi nascido também no Egito, no século II, educado em Alexandria. Estabeleceu-se em Roma durante o pontificado do Papa Higino. Como ele era muito bem relacionado com Roma, com o imperador romano, ele conseguiu desenvolver o trabalho dele com tranquilidade, não teve perseguição, principalmente porque muitos o respeitavam, porque conheciam a seriedade e os conhecimentos que ele trazia. E como ele é ali contemporâneo, né, também de Basílides, eles provavelmente trocaram muitas informações, porque são da mesma época. Ensinou durante mais de 20 anos nessa cidade, conseguiu grande reputação pela sua eloquência, poderosa inteligência, que atraíram muitos seguidores.
As primeiras fontes da doutrina de Valentim são citações fragmentadas recolhidas nas obras de seus oponentes cristãos ortodoxos, ou seja, muito que se conhece de Valentim foi ajudado pelo bispo lá, Ireneu de Lyon, os dois outros que foram perseguir os hereges também, que agora deu um branco aqui no nome. Mas foram pelas citações que eram feitas. E principalmente pela descoberta do Evangelho da Verdade, que é um evangelho também chamado de Evangelho de Valentim, descoberto em Nag Hammadi. Importantíssima descoberta para se conhecer os conhecimentos gnósticos que estão dentro dessa seita gnóstica dos valentinianos. Depois, uma outra, um pouco depois dos valentins, que é a Mani ou Manes, que já vem ali do lado persa, né? Lá do lado da Mesopotâmia, que era Mani ou Manes, que era um profeta iraniano, conhecido como Maniqueu, fundador do maniqueísmo, uma filosofia gnóstica siríaca. Essa já é extinta, mas também foi bem disseminada. Então, eram mestres gnósticos que estavam atuando nesta época do cristianismo primitivo. E para encerrar, então, a nossa reunião de hoje, eu trouxe um trecho do Corpus Hermeticum 7, descoberto em Nag Hammadi, associado, atribuído a seu documento, seu registro por Hermes Trismegisto. Obviamente não é, como eu falei, um documento de 2000, nem de 1500 anos antes de Cristo, e sim um documento, uma cópia incópita, provavelmente, dos documentos originais que Hermes Trismegisto, que Hermes Trismegisto não é dessa época. Tá? Em que é o Corpus Hermeticum 7. Importantíssimo, é puro trabalho gnóstico. O maior dos males entre os homens é o desconhecimento de Deus. Este é o maior dos males entre os homens, ou seja, a ignorância. Onde tem 3 pontinhos, eu tirei de propósito para não aumentar muito aqui o nosso estudo. Tá? Mas depois eu sugiro que todos deem uma lida no documento completo. Mas a essência do documento está aqui. Corai, ó humanos, ébrios que sois tendo bebido até a última gota do vinho, sem mistura da doutrina da ignorância. Pois o mal da ignorância inunda toda a terra, corrompe a alma aprisionada no corpo, sem permitir-lhe lançar a âncora no porto de salvação. Lançai a âncora e buscai um guia que vos mostre a rota até as portas do conhecimento, onde a luz flamejante brilha, livre de toda obscuridade. Mas agora é necessário que laceres, pouco a pouco, a túnica que te revestes, o tecido da corrupção, a prisão tenebrosa, a morte vivente, o cadáver sensível, a tumba que leva para todos os lados contigo, o companheiro que pelas coisas que ama te odeia e pelas coisas que odeia tem ciúme de ti. Tal é o inimigo que revestiste como uma túnica, que te estrangula e atira sobre si, de modo que, tendo elevado os olhos e contemplado a beleza da verdade e o bem que nela reside, venhas a odiar a malícia do inimigo, tendo compreendido todas as ciladas que preparou contra ti, tornando insensíveis os órgãos dos sentidos, que não aparecem, não são tidos por tal, tendo obstruído pela massa da matéria e preenchido de uma voluptuosidade odiosa, a fim que não possua ouvidos para as coisas que deve ouvir, nem visão para as coisas que precisa ver. É o nosso trabalho de morte e de renascimento, que nós falamos lá no início da nossa palestra. O quanto a nossa essência divina está aprisionada e dominada por esse mal, por essa corrupção que domina essa nossa túnica, que domina esse nosso corpo e todas as energias sutis que o mantêm, que o revestem. Então, esse é um cadáver
é a tumba que leva para todos os lados contigo. A gente carrega o tempo todo essa tumba, né? Então, essa é a grande mensagem gnóstica que eu gostaria de terminar do grande trabalho interno deixado por Hermes Trismegisto no Corpus Hermeticum 7. Isso é apenas um fragmento dos ensinamentos. O Corpus Hermeticum são um conjunto de ensinamentos que Hermes Trismegisto deixou, mas que são pura gnose e nos levam a refletir sobre a importância e sobre o caminho de evolução espiritual que podem nos tirar dessa prisão da roda contínua de reencarnações, de modo que a gente possa alcançar de alguma forma estágios superiores, dimensões superiores ao final do nosso trabalho aqui na face da Terra. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês. O horário se estendeu um pouco mais do que eu tinha planejado,